A gente ouve essas notícias a respeito das mortes nas chuvas, e hoje a notícia triste envolvendo a Baixada Santista. A gente falou de São Paulo, a gente falou de Belo Horizonte, a gente falou de cidades do interior do estado de Minas Gerais, a gente falou do Espírito Santo, enfim, a todo instante a gente está contando histórias desse tipo. Claro, chove muito, é nessa época do ano mesmo. Todos os anos a gente tem um fenômeno das chuvas, existem músicas falando sobre isso, existe a história mostrando que isso sempre aconteceu, mas algo está acontecendo de novo. E esse algo que está acontecendo de novo é um aumento no número de mortes, é um aumento no número de desaparecidos, de desabrigados, de desabamentos. Isso está aumentando. O que está acontecendo? De duas uma, ou a gente vai acreditar que a temperatura da Terra está aumentando de um jeito tal e os fenômenos climáticos são resultado de um destino, o nosso destino está traçado, ou a gente vai acreditar que existe alguma coisa chamada governavírus, que é no que eu acredito. Nós estamos sendo vítimas do governavírus. O governavírus é um vírus que produz mais mortes do que o coronavírus, o Covid-19. O governavírus é um vírus que ele está inoculado no nosso estado, no nosso país, na nossa vida. E esse governavírus produz mortes, produz feridos, produz dor, produz um estado de desconforto, de desespero, que a gente vê na segurança, que a gente vê na saúde, que a gente vê na educação e a gente vê também agora quando chove. As doenças aparecem e sempre vão aparecer, os bandidos aparecem e sempre vão aparecer. As chuvas aparecem, sempre vão aparecer os incêndios, sempre a gente vai ter fenômenos e problemas e desafios, e é para isso que existem os governos. Porque governo, para lidar com paz, tranquilidade e prosperidade, é muito fácil. O desafio é você trabalhar e fazer com que os governos funcionem sem que o ambiente seja favorável. Aí é que eles mostram para que eles servem, e eles estão mostrando para que eles servem, para muito pouco. O governavírus, ele está instalado em todas as cidades onde tem buraco, e a gente vive falando de buraco aqui, que é uma coisa simples, no semáforo que não funciona, na desorganização social, nos ônibus que faltam, nas licitações emporcalhadas, na corrupção desenfreada e nas chuvas. E nos desabamentos. A gente conseguiu criar no Brasil um fenômeno de enchente no segundo andar. A gente conseguiu ver como símbolo um viaduto na cidade de São Paulo encher na parte de cima. Como pode o segundo andar encher de água? Porque a água não consegue escoar. E a água não escoa não é porque chove mais apenas, não. Até porque, vamos lembrar, em alguns momentos a gente disse aqui na Band News FM, está registrado em todos os boletins meteorológicos, é a maior chuva dos últimos 7 anos, é a maior chuva dos últimos 15 anos, não é a maior chuva da história em todos os lugares. Em Belo Horizonte choveu como nunca choveu, mas em muitos lugares choveu como não chovia há 10 anos, 15, 8, 7. E por que a gente está vivendo um fenômeno novo de desabamento, um fenômeno novo? Porque nunca se trabalhou tão pouco em manutenção. A gente inaugura uma escola e não se preocupa com o professor. A gente inaugura um hospital e não se preocupa com o médico. A gente compra uma ambulância e não quer saber se ela vai funcionar, como ela vai funcionar. Basta ver o que está acontecendo com o SAMU, e a gente já registrou várias vezes. A gente compra viaturas policiais, entrega e acha que a viatura em si, só porque tem uma sirene, vai conseguir combater a criminalidade. A defesa civil completamente sucateada, os heróis da defesa civil que tentam de qualquer forma sobreviver e lutar, como o corpo de bombeiros também, trabalhando 24/7, lutando contra a falta de estrutura. Isso acontece na polícia, isso acontece com os médicos, acontece em todas as estruturas. É o governavírus. Nunca se investiu tão pouco em manutenção. A gente noticiou viadutos que
desabaram, eles entortaram, alguns caíram, outros ficaram tortinhos. E por quê? Porque a gente não investe em manutenção. A gente não limpa a Boca de Lobo, a gente não limpa as cidades e fica pensando que as grandes obras é que vão resolver os nossos grandes problemas. Os nossos grandes problemas são resultado de nós monumentais criados pela falta de pequenas obras, pequeninas obras. Fique o nosso ouvinte sem limpar a casa durante 10 anos e vai ver a confusão que aquilo é. Uma vassouradinha por dia, um paninho no chão, uma limpeza aqui e acolá, um ralinho que a gente limpa e tira os cabelos do banheiro. Ao longo de 10 anos, se a gente fizer isso sempre, nunca vai ter problema. Agora não faça, não limpe a calha, não limpe o ralo, não dê a manutenção, não pinte a casa. Vai ver o que vai acontecer dali a 10 anos. Doenças, desabamento, rachadura. É assim que funciona. E é assim que está o Estado brasileiro. É o governavírus agindo de um modo doentio, dramático. O número de mortos na Baixada Santista subiu para 11 agora. E nós estamos falando em mais de 40 desaparecidos. É o destino. Nós vamos aceitar isso? Nós vamos aceitar as desculpas esfarrapadas dos governantes que dão coletivas, entrevistas coletivas, reúnem a imprensa para dizer que choveu demais? Pois, se choveu demais, trabalhem demais. Trabalhem mais, trabalhem um pouco mais. Eles trabalham pouco e de forma desorganizada. Se preocupam ao se eleger, como é que vão se reeleger? Se preocupam ao se eleger, como é que vão evitar que seu maior adversário se eleja? Eles não trabalham para nós, eles trabalham para eles. E quanto mais eles trabalham para eles, mais nós somos as vítimas deles. Então nós somos vítimas do governavírus. E o governavírus é algo que tem que ser denunciado. Ainda mais num ano como esse, em 2020, é fundamental que a gente, quando for às urnas, por mais que a gente não possa ter muita fé e acreditar que algum candidato vai lutar por nós, a gente tem que se livrar daqueles que já comprovadamente trabalharam contra nós. Ao deixar a cidade chegar a esse estado em que elas chegaram, independente do partido de cada um desses governantes, a gente tem exemplos de sobra de norte a sul do país, de leste a oeste, de governantes que nos abandonaram. E eles nos abandonaram em todas as áreas. Estão aí os resultados da prova internacional, o PISA, mostrando o nosso desempenho na área de educação. Nós estamos completamente abandonados na área de educação. Hoje, uma pesquisa recente mostrou que aqueles que se interessam em ser professores nos países que tiram notas mais altas são os alunos com notas mais altas. Aqui no Brasil, os estudantes que fazem o PISA, que se interessam em ser professor, são aqueles que tiram as notas mais baixas. Querer ensinar é coisa para quem tira a nota mais baixa, porque não faz parte da lógica a gente fortalecer os instrumentos do Estado, que são os professores, que são os policiais, que são os médicos, que são os enfermeiros. A gente não valoriza a limpeza urbana, nada disso conta. É a grande obra, é a ponte que dá volta, é o monumento, é a inauguração de pedras fundamentais, já falamos disso aqui, uma palhaçada nacional. Essa é a maior palhaçada nacional. Reunião de autoridades para inaugurar a pedra fundamental de uma obra que nunca vai ficar pronta, e quando ficar pronta vai custar 3, 4, 5 vezes o que deveria custar. Em vez de fazer 5 obras diferentes, jogam o dinheiro todo naquele lugar e, claro, nas contas correntes de muitos desses políticos, nas contas correntes de muitos dos lobistas ligados a isso, e também reforçando o bolso de muitos empresários malandros nesse incesto nacional que reforça o governavírus. E o governavírus foi mostrado na Lava Jato, no tempo em que o juiz Sérgio Moro não fazia parte do governo e estava lutando contra esse estado de coisas. Agora ele é parte desse sistema. Ele está tão parte do governavírus que ele foi capaz de dizer que o estado do Ceará, a situação estava sob controle, quando a segurança estava completamente desorganizada e o Brasil testemunhando a criminalidade correndo solta. Várias pessoas morreram lá, morreram por governavírus.
Aquilo ali, o que matou foi o coronavírus, foi a desordem autorizada, permitida pelas autoridades. Então, nós vamos acompanhar agora as notícias lamentáveis, quando a gente começar a cobertura mais intensa, Guarujá, Santos, Praia Grande, São Vicente, Mongaguá, Cubatão, Itanhaém, Bertioga, as cidades do litoral paulista que estão debaixo d'água. Né? Elas deveriam estar ao lado da água, não debaixo da água. E isso não é uma exceção. E a regra é a nossa doença nacional. Não vamos aceitar a desculpa esfarrapada dos prefeitos, dos governadores, que dão aquelas entrevistas compungidas, eles fazem aquelas expressões de dor, de solidariedade, mas eles são os responsáveis, eles são os culpados por cada uma dessas mortes. Como disse o Marcelo Crivella, numa entrevista irresponsável, dizendo que as pessoas querem morar numa área de ocupação imprópria, né, nos morros, porque elas preferem, Vem cá, ainda que fosse verdade, vai lá e tira o primeiro e o segundo, não está errado. E que adianta depois o prefeito vir denunciar? O prefeito que deveria ser, aliás, nessa eleição, retirado do processo político. Esse camarada devia ser escanteado, vai ser candidato e tem chance de se reeleger. Ele ontem foi protagonista de uma cena ridícula, né? Ele estava dando uma entrevista e jogaram um brigadeirinho de lama, assim, pequenininho, daqueles de festa infantil, né? Bem pequenininho. Nossa, parece que ele foi atingido por um balde de lama. Seria bom que fosse atingido por um balde de lama, porque ele está transformando o Rio de Janeiro num balde de lama. O Rio ficou assim, como a gente está vendo agora as cidades do litoral paulista. Não conseguem fazer obra de encosta, demoram para resolver os problemas. Eles são o maior problema nacional hoje. O coronavírus é uma doença e é difícil achar, entre todos esses governantes, alguém que escape, que a gente possa dizer, esse verdadeiramente trabalha pelos nossos interesses. Eles se elegem como se fossem trabalhar por nós, mas assim que eles ganham a eleição, eles trabalham para eles e nos abandonam, e a gente vê essas cenas e, naturalmente, choveu mais do que deveria chover. Se a gente pudesse combinar com São Pedro, São Pedro, não chova, né? Comporte-se de jeito civilizado, comporte-se produzindo a quantidade de água que os nossos governantes são capazes de administrar, ou seja, muito pouco, ao estilo do deserto do Saara, ao estilo do deserto do Atacama, aqui no Chile, porque nós não estamos preparados para chuva. A gente não está preparado para chuva, a gente também não está preparado para seca, a gente não está preparado para nada. O nosso sistema de tubulação tem desperdício, metade da sociedade brasileira não tem acesso à água limpa e tem acesso à água suja que entra na casa das pessoas. Esse é o coronavírus que a gente tem que combater e tem que denunciar. Faz mais vítimas do que o Covid-19, muito mais vítimas do que o H1N1, mais vítimas do que o SARS, do que o MERS, e mata por falta de saúde, mata por falta de educação, mata por falta de polícia e mata agora também por excesso de água. Oineg, Carlos, ouvinte da Band News FM, Oineg, você usou a expressão combinar, e acho que é um exemplo concreto do que você falou do problema do coronavírus. Ontem, por volta das 6 horas da manhã, a gente aqui na Band News FM já repassava o alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo sobre fortes chuvas na virada da segunda noite para terça, né? Da virada da segunda para terça. Então vamos dizer que o grande volume de chuvas foi das 6 horas da tarde de ontem às 6 horas da manhã de hoje no litoral, na Baixada Santista. Então a pergunta é muito simples, né? Se havia, arredondando, 12 horas, porque uma vez que a gente já está às 6 horas da manhã divulgando que esse alerta existe, a Defesa Civil já está sabendo antes, né? Sem dúvida. Já recebeu essa informação antes. O que foi feito de prático para retirar essas pessoas, para colocar essas pessoas em abrigos, para colocar essas pessoas em ginásios, em escolas, né? É aquilo que a gente fala. Não vai dar para você segurar uma barreira nas costas, não vai dar para segurar uma encosta com o braço, mas você vai poder retirar essas pessoas, salvar as vidas que hoje a gente está procurando debaixo da lama, né? Então, o que foi feito de prático nisso? Ou a gente vai esperar, como você disse, né, declarações consternadas dos prefeitos do caso do governador de São Paulo, mas podia ser em outro estado também, porque a gente narrou isso. Então, é isso, né? É um exemplo absolutamente prático do que você acabou de falar. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos acompanhar agora, nós temos a nossa equipe toda preparada, monitorando, para trazer a notícia na ponta, né, assim que ela acontece. Estamos com a equipe lá, né, Carla
E é isso aí. É lamentável o que está acontecendo. Agora, nós não podemos aceitar a desculpa de que o nosso problema está lá em cima, acima das nuvens ou nas nuvens. O nosso problema está lá em cima, nos encastelados, naqueles que a gente coloca no poder, nos palácios, e que depois fazem e dão as suas declarações esfarrapadas, e a gente não pode comprar. Ao contrário, a gente tem que denunciar, porque esses caras estão nos enganando. Todos eles estão nos enganando. Não podemos aceitar que isso aconteça, e esse ano a gente deveria iniciar uma campanha nacional contra a reeleição dos picaretas, contra aqueles vigaristas que tomaram o poder e não conseguiram transformar as nossas cidades. Ah, mas os novos não têm experiência. Pode ser que não tenha algum com experiência, não vamos eleger esse também. Agora, os que estão mostrando que a experiência deles é nos enganar, esses têm que ser corridos, a gente tem que botar para correr imediatamente.